O título da nossa última sinopse de hoje é quase um trava-línguas, cara. Ele é The Day That the Dead Die. The Day That Dead Die. Quer dizer, o dia que os mortos morreram. É isso daí que pelo menos eu consegui traduzir aqui do nosso título. O autor deixa uma nota sobre esse título, mas eu vou ler aqui depois da sinopse. Em uma cidade dominada por grandes facções, um desempregado endividado com um dos grandes líderes da cidade se vê diante de uma armadilha na qual é morto por um assassino a serviço do líder do Sul. Seu corpo já sem vida ao cair sobre o Lago dos Mortos, um lago tóxico capaz de matar qualquer um que entre em suas águas, que misteriosamente o revive. Ficou meio confusa a construção da frase, mas esse Lago dos Mortos é um lago tóxico que mata qualquer um que entre nele. O cara lá morto caiu nele e foi revivido. Ok. Pela manhã acordar, determinado a se vingar. Aí ficou parecendo um versinho. Ele acorda de manhã determinado a se vingar, não apenas do seu assassino, mas de todos os líderes da cidade. Então o lance é que o cara foi revivido pelo Lago dos Mortos e ele quer vingança contra todos os líderes da cidade. Agora sim vamos ler a nota do autor. Ele fala que sabe que eu vou comentar, mas o título tá em inglês por ser o nome da organização que domina a cidade. E que é um trocadilho pela pronúncia possuir 5 Ds, né, a leitura, né, que representam os 5 líderes: Daniel, Diego, Denis, Daiane e Denise. O nome até que fica legal em português, né, o dia que os mortos morreram, e aí ele pergunta o que eu acho, se em inglês mesmo ou português. Eu acho estranho ser o nome da organização que domina a cidade esse. Não me parece fazer muito sentido, mas tirando o lance do nome da organização, acho que fica legal. Acho que pode manter em inglês porque fica legal, é um trocadilho, tem o nome dos 5 ali, líderes, e eu acho que qualquer leitor que já vê o nome dos 5 líderes, vamos imaginar aqui, vai. Você tem a capa da história, aí tá lá o título da história, The Day That Dead Die. Parece que a pessoa tá gaguejando. Enfim, tá lá o título, e aí beleza. Você abriu ali o mangá, né? Passou a capa, você tem aquela premissa da história. E aí, na premissa, poderia já colocar o nome dos líderes. Então, em uma cidade dominada por 5 grandes facções, seus líderes, Daniel, Diego, Denis, Daiane e Denise, fazem não sei o que e tal. E aí descreve um pouco o que essas facções fazem, etc. Como que elas comandam, blá blá blá. E aí, talvez a pessoa, eu imagino, já vai associar ali o título com esses 5 Ds, com os 5 Ds dos nomes dos líderes. Pelo que eu entendi, um desempregado endividado com um dos grandes líderes da cidade. Ah, tá, não, o protagonista é desempregado, achava que ele era um dos Ds. Inclusive dá para até, né, em vez de chamar eles de líderes, né, as pessoas, os locais dessa cidade podem chamar eles de os Ds, porque daí você vai reforçando esse negócio. Já que a gente vai colocar o título em inglês, que é um puta trava-língua, pra fazer a brincadeira, a gente vai forçar essa brincadeira até o leitor entender, pra gente não ter que falar. Mas a gente vai forçando ali. Então pode chamar os grandes Ds, os 5 Ds e tal, pra falar que eram os líderes. No começo da história você explica que eles são líderes, mas daí a partir dali, ou você pode até falar, os líderes conhecidos como os 5 Ds, e aí? Daniel, Diego, Denis, Daiane e Denise e tal, lideram a mão de ferro essa cidade, cada um controlando, sei lá, alguma coisa, um porto, algo assim, as estradas, blá blá blá. Enfim, fora isso, a gente tem uma história de vingança onde o cara é um zumbi, o que combina com o título, né? Fico pensando como que a gente exploraria a lore por trás do lance do Lago dos Mortos e tal, como que nada mais voltou, ou se alguma outra coisa voltou, né? O que esse cara vai fazer. Acho legal a gente desenvolver esse personagem para além do fato só de ele ser um desempregado que foi morto injustamente, né? Que foi assassinado ali. Talvez já ter uma outra vida, já ver alguma outra coisa, querer essa vingança, não só por conta de, ele me matou, vou matar ele de volta, que eu acho que fica só, tipo, um espírito de vingança do mal e tal, tipo, uma coisa assim. Pra gente desenvolver e se apegar mais com o personagem, pode ter a ver com certas outras coisas que vão dar um pouco mais de humanidade ali no entorno dele. Talvez, beleza, você pode até querer tirar a humanidade desse personagem para ele ser só uma força vingadora.
mas daí você coloca coisas ao redor dele. Então, esse cara se endividou com o líder porque ele queria pagar o tratamento de uma amiga de infância, por exemplo, ou de um amigo de infância, ou algo assim. Não necessariamente precisa ser alguém que está relacionado à família dele. Pode ser que esteja, pode ser que não, enfim, mas tipo, vamos supor que ele se endividou por alguma causa altruísta. E aí, quando ele volta, ele também tem essa vontade de dar uma vida melhor para essa pessoa, então ele também quer fazer isso para poder libertar ela. E aí essa pessoa talvez não concorde com os métodos que ele tá fazendo, e aí talvez ela possa achar que o fato de ter voltado à vida ali também afetou um pouco a consciência dele. E aí essa pessoa talvez vai ir para a parte mais da investigação, de a gente entender um pouco a lore do lago e tal, como que ele voltou, o que que acontece. Já que o próprio protagonista talvez não tenha esse interesse porque ele está obcecado pelo espírito de vingança que vai ali buscar. Então a gente coloca o centro de ação nesse personagem, mas a gente coloca o centro de emoção em algum personagem que está ao redor dele, caso esse seja o objetivo. Ou não, ou a gente junta e realmente deixa o centro de emoção nele também. Então ele quer se vingar porque ele foi morto junto com a família dele, por exemplo. Só que ele foi jogado e caiu no Lago dos Mortos e a família dele não. E aí é, ele quer se vingar mais por conta da família, e tem esse pesar, e aí a gente coloca esse lance dele sentindo a perda da família, sentindo falta, sentindo saudade. Dá pra colocar uma cena bem dramática do cara tentando, sei lá, desenterrar, buscar o corpo da família dele pra tentar jogar no lago pra ver se eles voltam à vida também, ou algo assim, e não consegue encontrar o corpo. Enfim, alguma coisa assim que aí a gente consegue abordar mais o lance mais humano, mais emocional, emotivo desse personagem. Ou, como eu disse, você quer fazer só uma força de vingança avassaladora que não pestaneja e não pisca e não brinca em serviço, você coloca o centro emocional ao redor dele ou algo assim. E parece uma lore interessante que eu gostaria de ver explorada e explicada. E talvez o próprio personagem não vá correr atrás disso porque ele tá muito com um objetivo muito focado. Então você coloca isso em, por exemplo, outros personagens. Vamos supor, por exemplo, que um dos caras ali que foi quem mandou matar ele descobre que ele voltou depois de um tempo e aí começa a investigar o que aconteceu e tal, ao ponto de, sei lá, ele mesmo criar um outro soldado zumbi para se defender ou algo assim, ou ele mesmo arriscar ir lá e se transformar num zumbi para não ser morto ou algo assim, e aí a gente vai abordando do ponto de vista do vilão, a lore, o contexto, o cenário onde esse lago está inserido. Sim, o título em português também fica legal, O Dia que os Mortos Morreram, mas eu acho que realmente por conta de todo o trava-língua, por conta de toda a brincadeira e tal, eu acho que The Day That Dead Die fica interessante, fica bom.